Olá, mulheres com propósito. Estou passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do coração de Deus com vocês, né? Mais uma palavra que cura, né? Palavra que cura são doses, né, da palavra de Deus que o Senhor nos concede aí para tratar nosso coração, a nossa alma, né? E nesse dia de hoje, o Senhor, hoje pela manhã, estava ministrando comigo acerca de confiança, né? Tanto que eu coloquei o tema, né, desse vídeo confia que vai dar certo. Porque eu estava meditando, né, pensando, às vezes tem direções que o Senhor nos dá, sempre quando Deus nos dá uma direção de algo para fazer algo, no meio do caminho a nossa fé ela vai ser provada. Sempre que Deus te mandar fazer algo, te der uma direção assim, bem assertiva de algo, Ele vai provar a tua fé antes de você concluir aquele projeto, aquele algo que o Senhor te direcionou. Né? Na própria Bíblia a gente tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, quando Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado do lago, da praia, no meio do caminho teve uma tempestade. Obviamente Jesus sabia que haveria aquela tempestade, mas ainda assim ele deu a ordem para os discípulos: vão e atravessem para o outro lado. E eu fico imaginando, né, no meio do caminho, os discípulos pensando, né, como Jesus manda a gente atravessar para o outro lado, no meio do caminho acontece essa tempestade, a gente não vai chegar. Mas fato é de que quem deu aquela ordem foi Jesus, né? Jesus, apesar de estar em forma de homem, ele era 100% Deus. Então, se ele disse que eles iam chegar, certamente eles chegariam, né? Outro exemplo é a vida de Paulo, né? Lá em Atos, no livro de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo estava sendo levado como prisioneiro dentro de um navio e o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: olha, Paulo, é necessário que você chegue até a Roma e você seja usado por Deus para César, lá em Roma. Só que no meio do trajeto ali até Paulo chegar a Roma, acontece ali também um naufrágio muito grande e tal, e parece que o barco vai afundar e tem muitos outros prisioneiros junto com Paulo, e todo mundo com medo de morrer, e Paulo falou assim: olha, não tenho medo, ninguém vai morrer, o anjo do Senhor a quem eu sirvo apareceu para mim e disse que ninguém vai morrer, porque eu preciso chegar até Roma, se ele falou que eu vou chegar, eu vou chegar. Daí imagina, tudo se perdendo, o barco naufragando, mas Paulo estava confiante de que ele ia chegar. Por quê? Porque quem deu a palavra foi o próprio Deus. E eu estava pedindo a Deus: Senhor, eu preciso dessa confiança. Eu preciso ter essa confiança, porque quando Deus dá a gente uma direção para algo, meu Deus, pode esperar, a sua fé ela vai ser provada. A sua fé ela vai ser testada antes de você concluir aquele algo para qual o Senhor te direcionou. E quando a nossa fé está sendo provada ali, a gente tende a esquecer daquilo que Deus falou, a esquecer da palavra que nós recebemos. E isso é uma coisa que a gente não pode se permitir fazer, esquecer da palavra que o Senhor nos deu. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel para concluir ali a obra, né, o projeto que ele colocou nas tuas mãos. Então a gente precisa ter sempre isso em mente. Por isso que é importante a gente sempre estar meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver que tudo que acontece conosco hoje não existe nada de novo, não existe nada, né? Salomão já falava isso, né? Já dizia isso lá em, eu não lembro agora se é Provérbios ou Eclesiastes, que ele fala: tudo que acontece hoje debaixo do céu não há nada de novo. O que acontece hoje já foi e vai ser ainda um dia. Ou seja, as coisas se repetem, né? Na vida da humanidade. Então, assim, se a gente for ler, sempre estiver meditando na Bíblia, a gente sempre vai entender que o que acontece conosco hoje já aconteceu com alguém lá nos tempos bíblicos. Deus deixou como exemplo para nós dentro da palavra dele. Então, quando você estiver aí passando por desafios, né, acerca de coisas que o Senhor colocou no teu coração, e quando esses desafios vêm, a gente tem uma tendência muito grande de ficar naquela dúvida: será que foi Deus que falou? Será que eu estou na direção certa? Será que o que eu estou fazendo é isso mesmo? Mas é nessa hora que você precisa confiar ainda mais. É nessa hora que você vai entender. É ali Salmo 27, no último versículo do Salmo 27 diz assim: espera no Senhor, esforça-te, anima-te, espera no Senhor. Mas eu gosto muito da versão NVT, porque na versão NVT vai dizer assim: espera no Senhor,
seja forte e corajoso, espera no Senhor. E é maravilhoso, né, meus irmãos, porque até para esperar em Deus a gente precisa ter coragem, né? Para esperar ali confiando, porque esperar em Deus é diferente de só você esperar, né? Só você esperar é você estar olhando na janela e ficar, né, ali aguardando a banda passar, como diziam os meus pais. Mas quando você espera no Senhor, você está esperando, crendo e confiando que apesar de todas as turbulências, aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Não é fácil, né? Não é fácil você confiar, porque tem coisas que vêm mesmo para balançar a tua fé. Às vezes, no meio daquele processo, Deus vai esticar a nossa fé até o último, para a gente poder também ter uma experiência, né? Para a gente poder também ter ali uma experiência com Deus, né? Hoje, esse mês, eu já até falei em outros vídeos que esse mês de março, eu tô em março agora de 2025, tá sendo um mês de muitos desafios para mim. Eu tava conversando isso com meu esposo hoje pela manhã, né? A gente tá sendo muito esticado pelo Senhor nesse mês, mas eu tava meditando com Deus, estava falando, Senhor, eu vou fazer o que a Bíblia fala, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu comecei a pensar em outros tantos desafios que a gente passou e que também parecia que não ia dar certo, parecia que não ia acontecer, parecia que Deus não estava no negócio. E quando chegou no final, deu tudo certo, o Senhor pelejou, né? O Senhor entrou com a providência e tudo fluiu. Então eu comecei a trazer à minha memória várias ocasiões da nossa vida, aonde a gente também estava nesse momento de aflição, de desafio, mas o Senhor estava com a gente. No final, tudo fluiu conforme a vontade de Deus. Então eu comecei a trazer essas coisas à minha memória para quê? Para mim renovar a minha esperança, a minha fé, né? Então eu sei que os desafios que eu tô passando agora, assim como os outros que eu já passei, vai me servir de mais uma experiência para eu acumular, né? Para lá na frente, quando eu passar outros desafios, eu lembrar, não, ó, aquele desafio que eu passei em março de 2025, o negócio estava estreito, mas foi Deus que me deu a direção e no final tudo saiu conforme a vontade do Senhor. Embora, né, a nossa fé tenha sido provada, nós permanecemos firmes e fortes, o Senhor nos deu vitória. Então, o segredo é você permanecer. Seja forte e corajoso. Deus falou isso com Josué várias vezes. Josué, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo, medita no livro desta lei de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Ou seja, Deus estava falando, Josué, você só tem que fazer a tua parte é isso aqui. É você ter ânimo, coragem, levantar, agir, medita na palavra, se santifica e as demais coisas eu vou fazer, né? Quando Deus deu as orientações para Josué ali acerca da muralha de Jericó. Josué, você vai levantar e durante 6 dias você e o povo vão rodear essa muralha uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. É isso que vocês têm que fazer. Vão rodear 7 vezes no 7º dia e depois vão dar um grito. É isso que vocês têm que fazer. Talvez alguém olhe e falou assim, ué, mas e aí, como que vai cair essa muralha? Como que isso vai ser derrubado? Né? Eu imagino Deus falando, não, essa parte é comigo, faça a parte de vocês, a parte de vocês é essa, a minha parte pode deixar que eu vou fazer, eu sei como agir, aleluia. Deus é maravilhoso, meus irmãos, mas a gente às vezes fica preocupado com a parte que não é nossa, que é de Deus, a gente fica preocupado com aquilo que nos cabe, a parte impossível a gente deixa com Deus, aquilo que está dentro da nossa possibilidade, dentro ali da nossa rotina, aquilo que é pra gente fazer, a gente tem que fazer. Faça a sua parte, faça aquilo que você tem que fazer, né? O trabalho que você tem que fazer, você faz. A busca, né? A sua busca ali por Deus, você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que jejuar, né? Você tem que fazer ali as tuas obrigações rotineiras, mas aquilo que tá impossível, e com isso daí você não tem que se preocupar. Isso aí você vai deixar na mão de Deus. Porque quem te deu a direção não foi Ele? Quem te deu o projeto não foi Ele? Não foi Ele que te colocou nesse caminho? Foi Ele? Você tem certeza? Então, se você está certo disso, somente confia que vai dar certo. Ah, mas está tendo muito desafio, está tendo muito embaraço, muita gente que não está concordando. Mas se foi Deus que te deu a direção,
Confia, filha, vai dar certo. Confia. E olha, aonde mais as pessoas vão tentar te resistir, te contrariar, é em coisas que Deus te deu uma direção. Porque é assim que o inimigo age. Quando é Deus que te dá uma direção, é nessa hora que o diabo vai se levantar, vai usar pessoas para fazer você estremecer a sua fé, para fazer a dúvida entrar no teu coração. Mas é nessa hora que você tem que resistir. Se foi Deus que falou com você, confia. Fica firme. Ainda que por dentro, né, às vezes a gente fica assim meio temeroso, né, dá aquela ansiedade, aquela angústia, né, como eu estava por esses dias, mas o Senhor me deu uma palavra, né, falando comigo ali justamente no Salmo 27, né, para eu esperar e confiar, ser forte e corajosa. Por quê? Porque quem está no negócio é Deus. E quando Deus está no negócio, mano, pode se levantar quem quiser, pode discordar quem quiser, pode, às vezes as pessoas vão achar que teu jeito de fazer, a tua configuração não tá certa, não tá legal, desse jeito não vai funcionar. Mas quando é Deus que te dá a direção, você não pode se deixar levar pela opinião das pessoas. Porque às vezes tem coisas que as pessoas vão falar que é até justo, né? É até assim, até procede o que elas falam, mas só que você está seguindo uma direção de Deus, então você tem que permanecer naquilo que Deus falou com você, né? A princípio as pessoas não vão compreender, mas quando elas verem o resultado, aí elas vão saber que verdadeiramente foi Deus que falou contigo. Por isso que você não pode retroceder, por isso que você não pode voltar atrás e nem desfalecer naquilo que o Senhor te falou, na direção que o Senhor te deu. Então, se Deus te deu uma direção, fica firme. As lutas vão vir, o próprio Deus vai esticar a tua fé até o último, mas se você resistir firme, olha, a Bíblia fala em Mateus que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus venceu toda aquela tentação ali, e no final, no capítulo seguinte, a Bíblia vai dizer assim que a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia. Ele ensinava nas sinagogas e todos o louvavam por aquilo que ele fazia. Ou seja, depois daquela tentação, o ministério de Jesus explodiu. Ele se tornou conhecido, as pessoas começaram a dar credibilidade a ele. Por quê? Porque ele venceu as tentações ali no deserto. Ele venceu, ele ficou firme até o final. Então a palavra para nós hoje é essa, a palavra de cura para você é essa. Confia que vai dar certo. Deus falou contigo, Ele te deu a direção, você só tem que permanecer e seguir em frente, porque Ele é contigo. Amém, mulher? Que Deus te abençoe e fica com essa palavra.